Olá, sejam bem-vindos ao Além do Sonowall. Eu sou o Wagner e em parceria com a AGEX, Agência Experimental da faculdade da FSG, a gente vai começar a ter alguns papos sobre gênero, sexualidade e a história do movimento LGBTQIAP+, dentro do Brasil e fora do Brasil. Vem comigo. Ah, Então vamos começar falando sobre sexo. A definição de sexo é muito mais fácil do que a de gênero, tá? Quando a gente fala sobre definição de sexo, a gente foca mais no objeto, né? Mais na fisiologia em que a pessoa nasceu. Então, a gente tem, né, por incrível que pareça, a gente tem três formas de sexo entendidas pela ciência mais comum, a ciência mais acessível, né? Nós temos o sexo masculino, o sexo feminino e o intersexo. Intersexo antigamente era conhecido como pessoas hermafroditas, que são pessoas que nascem com os dois órgãos sexuais. Se você tem curiosidade sobre isso, pesquisa no Google, não é uma incidência muito grande, mas existem essas pessoas, as pessoas precisam ser notadas. E essa intersexo é um ponto de discussão que a gente vai discutir, é um ponto que a gente vai ver mais à frente. Até mesmo talvez nesse vídeo aqui eu volte a falar sobre isso. Sexo então masculino é quando a criança, o bebê, ele nasce com o pênis, então ele nasce com órgãos masculinos, e o feminino, né, a menina, definição social, nasce com vagina e todo o aparato, né? Não que pode acontecer questões de formação, que a menina nasça sem todo o aparato, mas isso são questões genéticas que são discutidas pela ciência, mas uma definição, né, visual sobre quando o médico pega a criança dali, do momento de nascença, ele fala menino ou menina para os órgãos, né? Então ele nasce com o pênis ou nasce com uma vagina. Então acho que a gente já fala sobre o intersexo, que eu acho que vale a pena a gente tirar um momento para falar sobre isso. São algumas discussões que têm vindo cada vez mais presente para quem é mais ativo nessa busca por informação, por entender como a sociedade LGBT ela funciona, como a sociedade inteira ela funciona. Quando a criança nasce com os dois sexos, né, com o intersexo, quando ela nasce com os dois órgãos sexuais. Normalmente o médico faz uma avaliação junto com os pais e ele retira um dos órgãos após uma cirurgia para correção de sexo. O que muitas vezes acontece é que os pais tomam a decisão e com o passar do tempo a criança percebe, ou o adolescente percebe que ela não tem a mentalidade do sexo corporal, do sexo visual dela. Então, às vezes a pessoa podia ter a vida exatamente como ela sonhou, como ela gostaria de ter, e ela não tem porque os pais tomaram a decisão sem o consentimento dela, porque foi tomado quando ela nasceu. Tem algumas questões científicas, médicas que precisam ser avaliadas, mas hoje, pensando como ativismo sobre sexo e gênero, nós buscamos alternativas para que a própria pessoa possa definir como ela quer viver e poder ter uma vida mais completa com o seu próprio corpo. E essa era a parte fácil, né? Ciência, né? E tem
o corpo como a máquina que a gente utiliza no dia a dia para nos comportar, ela foi criada. Quando a gente fala sobre gênero, o assunto ele se torna mais complexo. Tudo que gira ao redor da psicologia, tudo que não é uma ciência exata, ou que não é diagnosticável por um exame de sangue ou por uma tomografia, né? É tudo mais difícil, né? Tudo mais complicado, é mais difícil de expor às outras pessoas. Muitas vezes a própria pessoa também não entende o que está acontecendo com ela, isso se reflete muito quando a gente fala sobre depressão ou doenças psicológicas, né? Que não é o caso do gênero. O gênero não é uma doença, nunca foi, nunca será, por mais que algumas pessoas tentem distorcer a cultura do gênero. A gente precisa entender que como a gente percebe o mundo e percebe a si mesmo só diz respeito a nós. E gênero, então, é uma articulação social, né? Para todas essas definições que eu estou falando, eu estou me baseando no livro da Judith Butler, Corpos que Importam, tá? Peguei uns recortes dela, eu vou chegar nesses recortes para a gente falar um pouco mais filosoficamente sobre gênero e sexualidade, mas as definições básicas a gente encontra na internet, a gente encontra quando a gente precisa realmente da informação. Tá? Então, gênero então, é como tu entende o teu corpo. Não é alguém que define para ti quem tu é ou como tu é. E isso é um papel social, não é um papel tão psicológico ou individual. Ele é um papel social. Muitas pessoas elas se definem, elas né, se entendem como cisgênero, né, que são pessoas que nasceram com o corpo compatível com o seu entendimento. Então, eu nasci homem e me entendo como homem, eu tenho um corpo masculino, uso características masculinas para me definir. Por mais que eu, por exemplo, pinte a unha, se a gente for pensar em situação social, em representatividade social, pintar as unhas é um papel feminino na sociedade, né? É a mulher que pinta as unhas, é a mulher que usa maquiagem. Eu já pinto as unhas porque eu acho que é uma forma de expressar algo que eu gosto, né? E eu acho que esse é o grande status do gênero, né? Tu poder se expressar como você quiser. Não são roupas que definem gênero, não são comportamentos que definem gênero, não é a voz que define gênero, não é a cor que tu usa que define gênero, né? Rosa para meninas, azul para meninos. Nunca fez sentido, porque historicamente a cor azul ela era usada para meninas e a cor rosa era usada para meninos. Pesquisa na internet sobre isso. Então, vamos a Judith Butler para falar sobre gênero, né? Então, se a gente for pensar, então, sexo, para resumir, sexo é o status do corpo, como você nasceu, né? Ciência, e o gênero é como você se entende e se expressa ou como você acredita que você deve ser. Sexo, ele é imposto pela natureza, gênero é uma representação social sobre o que você entende sobre você mesmo. Então a gente está falando sobre físico e aqui a gente está falando sobre etéreo, sobre entendimento, sobre psicologia, né? Vamos a Judith. Eu tenho algumas anotações, algumas citações dela, que eu separei até para o meu TCC, estou fazendo um trabalho sobre isso, sobre como ela entende
sexo e gênero. E uma delas que eu achei super interessante, essas aqui são recortes do início do livro. O início do livro ela é mais objetiva quanto a gênero e sexualidade, depois ela vai desconstruindo alguns conceitos. Então, se gênero é o significado social que o sexo assume em determinada cultura, e devido a esse argumento vamos deixar o social e a cultura em intermutabilidade inquieta. Então, o que resta ao sexo, se é que resta alguma coisa, na medida em que adquiriu seu caráter social como gênero? Aqui ela está levantando uma questão que muitos definem que o gênero ele é ligado ao sexo, né? Se você tem órgãos masculinos, você precisa se comportar como um homem deveria se comportar, né? Como a sociedade deseja que um homem se comporte, ou como a sociedade criada dentro de um modelo católico e machista e heteronormativo define o que o homem deve ser. Essa palavra heteronormativa, eu queria poder fazer vários vídeos falando sobre essas definições, sobre palavras, sobre termos que a sociedade utiliza para definição de algumas coisas, tá? Não vou fazer, eu juro que vou tentar me focar só em gênero, sexualidade e história do movimento. Então, o que ela quis levantar? Foi uma pergunta, né? Qual o caráter do gênero, se ele já assumiu o seu papel dentro da sociedade, se ele já é ligado ao sexo? Por que a gente tem duas definições, então? Por que a gente tem sexo e por que a gente tem gênero? Né? Ela levanta muito essas questões. Se a gente tem duas definições, a gente não tem o mesmo significado para elas, né? Porque hoje a sociedade, a parte mais conservadora da sociedade, ela busca a definição de gênero dentro do sexo em que se nasceu. Por isso que existe tanta a briga contra as pessoas trans, né? Vai falar sobre isso também nesse vídeo. Em que a sociedade tenta coibir as pessoas a buscarem o seu próprio corpo. Daí se a gente for falar sobre mudança de corpo, Deus te fez exatamente assim, porque Ele te gosta, assim, porque era para ser assim. Só que daí a gente vai parar por um momento e pensar nesses conceitos. Eu juro que eu não vou entrar em religião, tá? Mas é porque normalmente são essas as justificativas das pessoas que nos questionam quanto a transcender o gênero esperado pela sociedade. Deus te fez exatamente assim, mas daí colocar silicone, fazer procedimento estético, cortar o cabelo, cortar a barba, aparar as unhas, entende? Fazer essas pequenas modificações, por que a mudança de sexo te incomoda tanto perante a Deus, mas essas outras mudanças de usar maquiagem, de cortar cabelo, sei lá, colocar aparelho nos dentes, usar salto, usar um espartilho, que já foi há um tempo atrás, se usava muito, hoje até voltou alguma coisa muito similar, mas é a mesma coisa. Usar espartilho, por quê? Por que isso é menos impactante do que a pessoa querer se adaptar ao que ela entende? E eu acho que a maior de todas as perguntas é: por que isso te impacta tanto? Por que a mudança de gênero de outra pessoa, mudança não, a adaptação do corpo ao gênero daquela pessoa te incomoda tanto? Se essa pessoa não tem nenhuma conexão contigo, e por mais que ela tenha conexão, o corpo dela não te pertence. Se existe uma coisa que nos pertence na vida, só a nós, é o nosso corpo. Só nós podemos entender o que está acontecendo aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Por que esses
fatores, essas escolhas das outras pessoas te impactam tanto, né? Então acho que é essa o amassar que a Judite tenta trazer, né? Por que a gente tem duas definições, sexo e gênero, se as duas precisam estar ligadas para ter uma definição aceita pela sociedade? Abre aspas. Quando a discussão sexo-gênero se une a uma noção de construtivismo linguístico radical, o problema se torna ainda maior, pois o sexo, definido como anterior ao gênero, será em si mesmo uma postulação, uma construção oferecida pela linguagem como algo que é anterior à própria linguagem. Então, sexo existe antes da gente definir que sexo é sexo, né? E gênero, ele existe porque dentro da linguagem a gente precisou definir características. E uma coisa não está ligada a nada, não está ligada à outra. Mais uma vez, por que a gente tem duas definições se a gente precisa ligar uma à outra? As coisas não funcionam assim. Sexo é um construto ideal forçosamente materializado ao longo do tempo. Não se trata de um simples fato ou uma condição estática do corpo, mas de um processo no qual normas regulatórias materializam o sexo e alcançam essa materialização como uma reiteração forçada dessas normas. A nossa sexualidade, ela é montada conforme as nossas experiências, conforme o nosso tempo. Então, por que nós definimos que um homem é um homem quando ele nasce, uma mulher é uma mulher quando ela nasce, se ela não é sexualmente ativa, se ela não praticou sexo ainda? Por que nós definimos que um bebê que nasceu com o pênis e se coloca como lá na certidão de nascimento masculino, ele precisa ser, o gênero dele precisa ser masculino, se ele só vai entender o que é sexo quando ele chegar na idade avançada? O próprio corpo ainda não está preparado para sexo. Se sexo é apenas para procriação e a única importância do sexo é para procriação, por isso que o homem deve ficar com mulher e blá 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 e a mesma coisa, e o oposto também é equivalente, eles só vão ter esse papel definido na adolescência, quando o corpo estiver maduro. Existe um processo de amadurecimento do corpo que precisa ser aceito e tudo precisa de tempo. Só que a gente já define quando a criança nasce lá que ela é do sexo masculino ou do sexo feminino. Pensem bem quando vocês forem analisar a situação de outra pessoa, quando alguém se diz trans, ou quando alguém se diz intersexual, ou quando alguém se diz transexual, ou quando alguém se diz assexual. Agora a gente vai partir para essa parte aí também. Porque tudo é muito mais complexo do que a gente imagina. Nem tudo que está certo na tua cabeça está certo na cabeça da outra pessoa. Fica aí a reflexão. Quem quiser, esse livro tem na Amazon, tem em livrarias, tem na internet, pode comprar. É um livro muito bom. Quando a gente fala sobre gênero e sexualidade, não falar sobre Judith Butler é deixar o start da linha ali de corrida, sabe? Ela é base quando a gente vai falar sobre o entendimento sobre gênero e sexualidade. Corpos que importam, os limites discursivos do sexo. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre uma curiosidade do movimento LGBTQIAP+. Pô, mas não era GLS, depois não virou LGBT, daí virou LGBTQ, LGBTQIA+, LGBTQIAP+. É tudo isso aí, porque assim, uma das nossas grandes lutas sociais é pelo reconhecimento. Eu, na minha graduação agora,
estou finalizando, se Deus quiser, no próximo semestre. Estou fazendo o meu TCC baseado sobre gênero e sexualidade também. Voltado mais para publicidade, mas é sobre gênero e sexualidade. E um dos dados que eu precisava entender era qual o número, né? Quantos LGBTs existem no Brasil? Não existe uma pesquisa que fale sobre isso. Ok. Quantos LGBTs morrem por LGBTfobia? Não existem dados, não existe nenhum campo que defina o motivo como homofobia, ou transfobia, ou LGBTfobia, quando alguém vai fazer um BO, ou quando alguém vai definir a morte de alguém. Normalmente é latrocínio, assassinato, mas nunca qual é o verdadeiro motivo, né? Então a nossa briga é por reconhecimento, é fazer parte da sociedade. Então a gente sempre está buscando a possibilidade de estar presente nas pesquisas. A pesquisa Censo, por exemplo, ensaiou alguma coisa em 2010 ali sobre perguntar sobre casais homoafetivos, casais em que o cônjuge é do mesmo sexo. Entende a volta que eles dão para falar homoafetivo ou casal gay, casal lésbico, casal LGBT? Entende? Onde o cônjuge tem o mesmo sexo. Né? Uma definição com medo de falar. Então, quando a gente fala sobre a sigla, a gente tenta ir abraçando todas as causas. Né? Então, a gente tinha o GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Então, gays, homens que se relacionam com outros homens, lésbicas, mulheres com mulheres, e simpatizantes todos os que apoiam a causa ou pertencem de alguma forma. Né? Só que essa sigla precisou ser readaptada porque no decorrer do tempo se percebia que existia uma necessidade de dar mais visibilidade a algumas pautas. E estar presente na sigla faria com que essas pautas também fossem percebidas pela sociedade como um todo. Né? Daí veio LGBT. O L a gente passou para frente, a gente, como se eu tivesse participado disso. Eu falo a gente porque nós temos um senso de comunidade, né? A gente tenta representar os outros. O L a gente colocou para frente porque nós precisamos dar mais visibilidade para o movimento LGBT, para o movimento das lésbicas, porque quando se falava muito sobre GLS, se pensava e se levantava muito a bandeira dos homens, né? A gente queria também trazer essa visibilidade para as mulheres, então foi para LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Bissexuais são pessoas que se relacionam com ambos os sexos. E transexuais, daí a gente já está falando sobre pessoas que transicionam nessa barreira do sexo biológico, né? Então são pessoas que nascem com o sexo que não é equiparado ou não é entendido por ela com o decorrer do tempo. E hoje nós temos então LGBTQIAP+, LGBTQIAP+. Tem a minha cola, porque a sigla é grande, né? Então nós temos as lésbicas, os gays, bissexuais, transexuais e travestis, os queers, que são pessoas que se definem, que não têm uma definição clara sobre o seu sexo ou a sua sexualidade. Não é que ela não tenha uma definição clara, a definição para elas é clara, mas não existe uma letra ou algo que possa os definir exatamente como elas gostariam, entende? Ou são pessoas que não querem mesmo se definir. Então são pessoas fluidas, né? Posso transicionar entre todas as letras ali, tá tudo bem, tá tudo ok. Intersexuais, então, foi o que a gente comentou anteriormente, né? São pessoas que nascem com o mesmo sexo, com os dois sexos. Pansexuais, também conhecido como Demi Lovato, né? A gente colocou o P ali nesses últimos tempos porque a gente teve a representatividade da Demi Lovato, que se define como pansexual. Pansexual são pessoas que se relacionam com corpos,
né? Se relacionam com pessoas, com seres, elas são atraídas por uma coisa além do sexo ou do gênero ou das definições sociais. Elas são elas, entende? É como todas as outras siglas, né? Elas são elas, eles são eles. E é isso. Aí nós temos o plus, o mais. O mais a gente foi colocado ali para a gente ter uma representatividade mais global. Então, quem não se define ali dentro, não quer se definir, mas está dentro da causa, ou ali a gente também tem os simpatizantes, né, os antigos simpatizantes, a gente definia uma letra para eles, agora ele está dentro do plus. Então, toda a comunidade que se importa com as causas LGBTs podem estar abraçadas ali junto com a gente. Uma definição mais geral, a gente se define como LGBT, tá? Não precisa ser falada toda a sigla, LGBTQIAP+. Eu utilizo muito LGBTQIAP+, por ser um ativista do movimento. Eu sou um ativista passivo, não estou à frente de nenhuma causa grande, mas sempre trago nas minhas conversas, uso os meus prestígios, né? Prestígios, os meus... Uso a minha visibilidade, os meus trabalhos para poder levar a pauta LGBT para frente. E é isso. Acho que temos alguma coisa aí pra gente conversar. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais adentro de algumas coisas. Vou sempre tentar trazer um pouco sobre os livros, sobre as causas. E a gente vai conversando, tá bom? Um forte abraço, siga nas redes sociais, dá um like nesse vídeo, compartilhe com o que vocês acham que pode vir a ser interessante esse conteúdo. Um abraço e a gente se fala.